canal Muita Informação no Ar, estreando hoje o programa Sobretudo com o senador Otto Alencar. Senador, primeiro, bem-vindo, prazer começar o canal do Muita Informação com o senhor e saber já como o senhor está vendo esse momento da política do país, como é que o senhor está vendo esse momento da política da Bahia. É um momento de muita efervescência, né? Sobretudo em Brasília, né? Brasília tem vivido momentos tensos até, muitos gestados pelas declarações confusas e também fora de contexto do próprio presidente da República. Eu costumo dizer que todas as crises que foram gestadas esse ano foram gestadas e saídas de dentro do Palácio do Planalto pelo presidente da República, pelos seus filhos, né, com declarações contra a democracia, contra a liberdade, contra as dificuldades todas que a população vive, e parece que eles não percebem isso. Por exemplo, eu acho que algumas matérias que foram encaminhadas para o Congresso Nacional e que tiveram êxito e aprovação, sessão onerosa, liberdade econômica, algumas outras matérias, foram aprovadas porque é a necessidade do Brasil. Mas pode observar que o que o presidente quis fazer e mandou para lá, não aprovou, não passou. O decreto das armas, nós derrubamos com o decreto legislativo no Senado Federal. Por exemplo, o filho Eduardo Bolsonaro, que ele queria colocar como embaixador em Washington, nos Estados Unidos, se ele manda, ele ia ter a maior derrota dele no Senado Federal também, tanto que ele recuou. Então o presidente poderia falar menos e fazer mais em favor do Brasil. Outra coisa é que ele está marcando aqui muito o governador Rui Costa, nosso grupo, porque fazemos oposição ao Jair Bolsonaro. O fato é constatado, e eu tive com o ministro Paulo Guedes semana retrasada, numa segunda-feira à noite, em Brasília, para cobrar dele que ele pague e reembolse o governo do Estado pelo que o governo fez do metrô, das vias todas aí, da ampliação da Avenida Paralela, da Gal Costa, enfim, essas intervenções todas que foram feitas aqui, o governo não paga. Está empenhado, Oswaldo, na Caixa Econômica Federal, 263 milhões de reais que o governo deve, o governo federal deve ao governo do Estado da Bahia e eles não pagam. Então, é um momento tenso realmente. Essa questão toda das queimadas na Amazônia, que foi feito de propósito, né? O presidente da República demitiu o titular do ICMBio, do IBAMA, do INPE, todo mundo que era a favor da preservação ambiental na Amazônia, de respeitar o bioma da floresta amazônica, ele demitiu esse pessoal logo no começo do governo, botou gente dele que fechou os olhos e as queimadas aí estão atingindo o bioma da floresta amazônica muito fortemente, como nunca aconteceu na história do Brasil. A gente vive risco de retrocessos, inclusive na democracia do país, senador? Olha, na democracia eu acho que não. Essa declaração infeliz do Eduardo Bolsonaro, da volta do AI-5, e agora do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes até se desculpou, disse que não é isso que ele queria dizer. Mas é um desdobramento da possibilidade, eles temem muito a possibilidade do ex-presidente Lula voltar a disputar a eleição e eles podem perder o poder. Isso é um fato que está muito claro lá em Brasília. Não há necessidade disso, porque a democracia não pode ser abalada pela vontade do espírito ditatorial do filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, e também pela falta de capacidade de conhecimento político que tem o ministro Paulo Guedes. É um grande economista, tem um grande brasileiro, mas do ponto de vista político, de vez em quando, ele comete o que a gente chama de lapso verbal, coloca frases inadequadas, como é o caso do AI-5. A democracia não está correndo risco, até porque o Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica, as Forças Armadas não têm esse sentimento. Não percebo isso e eu acho que jamais vamos vivenciar o que até vivenciei um pouco, que foi o golpe militar de 64, que caçou, inclusive, um primo meu,
você é muito mais jovem que eu, embora seja lá da minha região, lá de Rui Barbosa, conterrâneo, caçou meu primo, sem nenhum motivo, Nelson Alencar, que era prefeito de Itaberaba. Caçaram o Nelson só porque o comandante da 6ª Região Militar foi a Itaberaba e disse a ele: ou você muda de partido do MDB para a Arena, ou você vai ser caçado. Ele fez: não posso trair o povo que me elegeu. E ele foi caçado, foi preso. Isso era um absurdo que se fazia na época. Esse tempo sombrio, tempo de chumbo, não vai voltar no Brasil, porque a democracia não vai permitir. Como o senhor viu a decisão do Supremo de mudar a prisão de segunda instância e a soltura do ex-presidente Lula? Olha, a soltura do presidente Lula ocorreu por uma decisão que é da Corte Suprema. Não há como se negar que a sentença exarada e dada e publicada pelo então juiz Sérgio Moro não teve uma conotação política. Se assim não tivesse, ele não seria hoje ministro Bolsonaro. Eu jamais aceitaria dar uma decisão para condenar e prender o principal opositor desse prisioneiro, que é o caso do Lula, e depois de uma vitória do Bolsonaro, aceitaria ser o ministro. Jamais. Tanto que quando o Sérgio Moro esteve no Senado, a situação dele foi muito desconfortável. Ele prestou um grande serviço à nação, prestou. A Lava Jato positivo, que eu chamo, é 95%. Prendeu vários ministros, empresários, pessoas que cometeram corrupção para o Brasil. Ele tem um saldo muito positivo. Mas errou quando ultrapassou o limite da lei. Por que a lei existe? A lei existe para limitar o poder. Para que a lei existe? Para circunscrever o poder. Ninguém está autorizado numa democracia a ir acima da lei. Então, o que aconteceu? O juiz Sérgio Moro não tinha provas contundentes contra o presidente Lula e determinou sua prisão. E depois dele preso, foi ser ministro Bolsonaro. Foi uma coisa ruim, mas não tira o mérito dele, não, como juiz que estourou uma coisa endêmica de corrupção que tinha na Petrobras e nos gabinetes de Brasília. Ele tem esse saldo, mas errou, cometeu erro. Aí tem uma frase, Lira, Oswaldo, que eu gosto muito, que é do Voltaire. Ele diz o seguinte: os homens erram, os grandes homens reconhecem o seu erro. Se o Moro, como foi no Senado, tivesse dito assim: olha, eu errei um pouco aí na sentença do presidente Lula, tinha uma conotação política, ele crescia muito no meu conceito. Ele não fez isso. Agora está sendo o ministro do Bolsonaro, que de vez em quando o desqualifica, chama a atenção e ele até aceita pelo poder de ser ministro da Justiça. A gente tem a soltura do ex-presidente Lula como um marco, inclusive, na própria condução do presidente Bolsonaro à frente do governo do país. Vai exigir muito mais do presidente da República, o ex-presidente Lula solto? Ninguém pode avaliar se o Lula é mais forte politicamente preso ou solto. Só o tempo vai dizer isso. Até porque a população, grande parte da população, que recebeu os benefícios sociais do governo Lula, e foram muitos. A Bahia é um caso. A Bahia passou 200 anos com uma universidade federal só. Lula trouxe 5 universidades federais. Uma escola técnica só, 200 anos. Ele trouxe 30. O Bolsa Família, os programas sociais, os avanços, a expansão da educação, da saúde, ficaram marcados na consciência do povo brasileiro e, notadamente, no povo da Bahia, que não pode, de maneira nenhuma, esquecer o que foi feito aqui. Então, o que acontecia, na minha visão, é que essa população inteira, respondendo a sua pergunta, achava que era uma injustiça o presidente Lula estar preso e tantos outros que fizeram coisas piores do que o Lula solto. O Michel Temer foi considerado o chefe da quadrilha que assaltava aí os ministérios, denominada pelos procuradores. Aquele cara da mala, Rocha Loures, está solto, está fagueiro por aí. O Aécio Neves também.
Vários que cometeram crimes, que foram encontrados coisas materiais, marcas. O pessoal da JBS, todos soltos. O Youssef, que é o mentor de toda a roubalheira aí, está solto. E o Lula preso. Então, o Lula preso, para essa população que recebeu tantos benefícios, era considerável, ao meu ver, que o Lula estava preso injustamente. No momento que ele sai da prisão, certo? Se fez justiça. Então, avaliar se o Lula, amanhã ou depois, é mais forte ou menos forte do que estava na prisão, só esperando o acontecimento dos fatos. Mas isso vai obrigar, pelo menos, o presidente Jair Bolsonaro a ter muito mais cuidado com a própria gestão dele. Ele tem que ter muito mais cuidado com o que ele fala do que com os seus atos políticos que ele tem feito. E isso tem criado muito problema. Tem uma coisa que está na Bíblia que o Bolsonaro devia ler todos os dias. Quem sua língua na boca segura, livra sua alma de angústia. Ele devia falar menos e trabalhar mais. Mas, infelizmente, ele faz exatamente o contrário. Fala muita bobagem e trabalha pouco. Essa forma do presidente se comportar se coloca em crise também com o próprio Congresso Nacional. A gente viu aí a ruptura dele com o PSL. Isso vai ter reflexos, já começa a ter reflexos nas votações e na relação entre o Planalto e o Congresso? Senador? Naquilo que é de interesse do presidente da República, ele não passa nem na Câmara nem no Senado. O que é de interesse do Brasil passa. Tem que ter patriotismo na hora do voto. Tem que ter brasilidade, vontade de fazer o bem do país. O Bolsonaro não tem uma base consolidada forte. Tem uma base que é isso ou aquilo, conforme a necessidade ou aquilo que as pessoas desejam para o seu país. Então, a situação dele é uma situação que poderia ser bem melhor. Embora, você sabe, eu tive com o Bolsonaro só uma vez. Eu fui convidado para ir lá, pelo próprio filho dele, o Flávio Bolsonaro, que é o senador, que é uma pessoa educada, correta, embora com problema lá na Alerj. O trato dele é muito educado, é muito cordial com a gente. E ele perguntou se eu tinha alguma coisa para falar com o presidente da República. Eu tenho, sim. A revitalização do Rio São Francisco. Vamos lá, fui conversar com ele. No trato, assim, pessoal, ele é até educado. O problema dele é que ele não pode ver o microfone e se descontrola completamente. E aí cria essa dificuldade toda, essas frases todas. Eu passei, Oswaldo, durante 5 meses, colocando na porta do meu gabinete a crise do dia. Todas as crises eram gestadas pelo presidente da República, pelos seus filhos. Mas já teve tanta crise, e tinha todos os dias, que eu terminei colocando na porta do meu gabinete. A crise do dia virou a ordem do dia, de tanta crise que esse homem gerou. Isso cria instabilidade política, isso cria insegurança jurídica, já que ele não tem o mínimo de cuidado com nenhum dos atores da política do país? Cria aqui no Brasil, agora o pior reflexo é no exterior. O exterior tem um conceito muito negativo do presidente da República e do seu governo. Essa questão da falta de respeito às minorias, aos indígenas, aos povos indígenas, essa questão do racismo, da falta de respeito com a democracia, com a liberdade, essa questão da falta de cuidados com o meio ambiente, com a floresta amazônica, uma série de fatores lá fora. Ele perde muito o conceito, o Brasil está muito mal. Ele teve discussões ácidas com o presidente da França, com outros presidentes da República, Chile, com a Alemanha, com o Chile, com a Argentina. Ou seja, o Bolsonaro é um presidente da República com uma tendência muito forte a ser um grande gladiador, um grande membro do UFC, da luta livre, uma coisa dessa natureza aí. O Brasil precisa, sabe o quê? De alguém que pudesse harmonizar a vida política do Brasil. Quem dera que Deus pudesse abençoar um brasileiro que ele tivesse na sua mente, no seu espírito, nas suas ações, a ação e o comportamento que teve numa época muito confusa e conturbada da vida nacional, como teve Juscelino Kubitschek, que se elegeu logo depois da morte do ex-presidente, suicídio depois do presidente Getúlio Vargas, pegou um Brasil conturbado, harmonizou a vida política do Brasil, governou 5 anos, fez 50 anos em 5,
e fez esse governo que deixou marca, interiorizou, tirou o Brasil, que era considerado um país litorâneo, né? Um país que não avançava para o centro dele, que hoje é um centro que produz alimentos para o mundo inteiro. O agronegócio se expandiu muito e Juscelino levou a capital do Rio de Janeiro para o Cerrado, para Goiás. E todas as pessoas duvidavam disso, sabia como é a história? Você já viu a história como foi, não? O Juscelino foi fazer um comício em Goiás. E depois do comício, no discurso dele, ele disse: eu vou cumprir tudo que está na Constituição da República. Só que ele não sabia que nessa Constituição de 1947 estava escrito lá que tinha que se levar a capital para o coração do Brasil, para o Cerrado brasileiro, exatamente onde está Brasília hoje. Ele falou sem saber. Quando ele terminou o discurso, ele saiu na cidade, andando, cumprimentando um ou outro. Quando ele chegou na farmácia, o dono da farmácia se chamava Toniquinho da farmácia. E o que é que fez o Toniquinho? Presidente, o senhor disse ali que vai trazer a capital, que vai fazer tudo que está na Constituição? Disse. Então você vai ter que trazer a capital para aqui, para esse local, para o Cerrado. Porque está na Constituição. E o Juscelino, está na Constituição? Está. Procura saber se está. Estava. Então eu vou trazer. Resultado, voltou para o Rio de Janeiro, onde era a capital, onde estava lá o Senado, a Câmara dos Deputados, e mandou o Santiago Dantas, que era o ministro do Planejamento, tinha uma ótima cabeça, fazer o projeto de Brasília lá no Cerrado, no Planalto Central, e mandou para o Congresso Nacional. Os adversários dele da UDN, Carlos Lacerda, Afonso Arino de Melo Franco, achavam que ele não ia conseguir fazer isso. Então, quando o projeto chegou lá, não leram o projeto direito, o Santiago Dantas botou um artigozinho que era como se fosse um cheque em branco para JK tomar o dinheiro onde quisesse para botar a capital lá. Como o Carlos Lacerda achava que ele não conseguia, o Afonso Arino também achava que ele não conseguia, a UDN toda achava que ele conseguia, sabe o que fizeram? Vamos aprovar que ele não vai fazer, se desmoralizem, toma o poder dele. Se enganaram. JK conseguiu levar a capital para o Planalto Central e interiorizou o Brasil. E o Brasil, que era considerado um país só litorâneo, diziam lá fora que era um país de caranguejo, na beira do mar, passou a ser um país que avançou muito, que conquistou a floresta amazônica, conquistou todos esses estados que são produtores hoje de grão. Por exemplo, JK foi um inovador, foi um homem de vanguarda, de visão de futuro, mas foi, acima de tudo, um harmonizador. Porque ninguém criticou tanto o JK como o Carlos Lacerda. E todo canto que ele encontrava o Carlos Lacerda, ele cumprimentava, ria. Lacerda, me procure, converse comigo. E isso é que precisava no Brasil agora. É harmonizar a vida política. Mas dois lados opostos, antagônicos e polarizando e intensificando isso. Na época do JK era a mesma coisa. Era a UDN contra o PTB e o PSD. E JK se elegeu pela PSD e conseguiu fazer. A política e quem ganha uma eleição para prefeito, governador, presidente da República, você ganha com o quê? Com a maioria. Mas para ser estadista, tem que governar para vencedores e vencidos. Todos somos brasileiros, precisamos da ação do governo federal, dos governadores, dos municípios. Não adianta ficar pedindo carteirinha de identidade ideológica ou partidária para ver se faz ou não faz, se atende ou não atende. A mão de quem governa tem que estar sempre aberta, estendida a quem precisa, seja de que qualquer facção política seja. O senhor falou de Brasília e a gente não pode deixar de falar sobre esse pacote de medidas que o presidente Bolsonaro mandou para lá, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa. Como o senhor vê essas medidas, se efetivamente elas podem sair do papel? A tributária ia mandar, desistiu, recolheu, deve ir no próximo ano, mas não acredito. A administrativa também ele ia mandar, viu que não dava para passar. Ele mandou 3 PECs para lá. A PEC do Pacto Federativo, uma modificação na relação com o Estado. A PEC emergencial, que é para estabelecer critérios para não ter governadores ou prefeitos, ou até o presidente da República, gastando dinheiro de forma perdulária. E a PEC dos fundos, que eu sou o relator, que extingue todos os fundos. O Brasil tem 282 fundos. E tem fundo criado em 1970, que tem dinheiro que nunca foi utilizado. Em 80,
fundos que existem aí, e esse dinheiro serve apenas para, no final do ano, o governo considerar que é dinheiro que está no caixa único do governo para fazer superávit. Eu sou o relator e essa matéria eu estou estudando. Vamos trabalhar para extinguir esses fundos e esses recursos vão para pagar a dívida, para diminuir o serviço da dívida, amenizar o serviço da dívida, né? Amortizar a dívida. O Brasil tem 3 tipos de empréstimos que ele tem que pagar. Tem o empréstimo de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. Então, esses recursos podem ser utilizados para pagar aqueles empréstimos que são mais agudos para o pagamento da dívida. Então, nós vamos liberar 200 bilhões de reais, com esse parecer meu, para o governo começar a pagar essa dívida, pagar menos juros, investir mais em saúde, educação e infraestrutura. E, além disso, parte desse recurso, talvez eu realize meu sonho de trabalhar em Brasília, que é conseguir dinheiro para a revitalização do Rio São Francisco, e o governo já se comprometeu a mandar uma lei complementar criando o Fundo de Revitalização do Rio São Francisco. O senhor falou que teve encontro com o presidente Bolsonaro com essa pauta específica de tratar sobre a transposição do São Francisco. Não, é revitalização. A revitalização do A transposição já está sendo feita. Há algum entendimento, há algum movimento do governo federal de abraçar essa causa ou o interesse tem sido manter a transposição? A transposição está sendo mantida, é necessária, porque os estados receptores não têm água, a Paraíba não tem água, o Agreste Pernambuco não tem água, o Agreste Alagoas não tem, o Ceará não tem água, no Cariri não tem água, lá no Rio Grande do Norte, então tinha que fazer a transposição. A revitalização é uma coisa super necessária para a produção da água, para manter a transposição. Eu acho que só pela lei que eu vou aprovar agora, obrigando a criar esse fundo, o dinheiro vai chegar para revitalizar o Velho Chico, que é um sonho meu, um sonho de todo nordestino, que é um rio espetacular. Nasce lá em Minas Gerais, no município de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, desce e vai desembocar lá no Atlântico, ali entre Alagoas e Sergipe. É o único rio do Brasil, Oswaldo, que corre ao contrário, corre do sul para o nordeste, não tem um outro. Só Deus fazia uma obra dessa natureza. Então ele nasce lá em Minas, desce aquela serra toda com as suas cachoeiras, né? Depois tem a barragem de Três Marias, no município de São Gonçalo do Abaeté, ali alimentado pelo rio Paracatu, pelo rio Abaeté, pelo rio Paropeba, que nutre essa barragem, que é uma hidrelétrica lá de Três Marias, depois desce, passa ali em Pirapora, lado direito, lado esquerdo, Buritizeiro, vai descendo, chega na Bahia, entre Malhadas, Carinhanha, vai chegar até lá, São Francisco. Já perceberam que o senador conhece muito bem a Bahia e o Rio São Francisco. E os seus limites com o Rio São Francisco. Mas falando de Bahia, trazendo a discussão para cá, você estava pouco distante na posse do deputado federal Nelson Pellegrino como secretário do governo Rui Costa, e isso abre espaço para manutenção, para permanência do deputado federal Paulo Magalhães em Brasília. Como se deu essa articulação aí, senador? Olha, o deputado Sérgio Brito era o secretário, resolveu se afastar. Eu respeito a opinião, ele contribuiu bastante. E aí eu conversei com o governador Rui Costa e disse que o cargo está à disposição, que ele pudesse escolher uma pessoa de qualquer partido para assumir a secretaria, desde que o deputado Paulo Magalhães pudesse assumir o mandato dele. E assim aconteceu. Nelson é um ótimo deputado, vai ser um bom secretário, conhece muito bem Salvador, mas foi candidato a prefeito. Se fosse prefeito, seria um ótimo prefeito, ia trabalhar muito bem por Salvador. Essa é uma oportunidade dele ajudar muito o Rui no VLT do subúrbio, do metrô, das nossas vias todas estruturantes aqui, dos nossos viadutos, da contenção das encostas. Esse trabalho todo que Nelson vai fazer. Sobretudo, começar a constituir os consórcios para aterros sanitários para destinação do lixo, dos resíduos sólidos ou líquidos ou de lixo hospitalar. Ele vai fazer um bom trabalho e não interessa se o secretário é do Partido dos Trabalhadores ou do Partido Progressista, do PCdoB, não interessa se ele seja de nenhum desse ou daquele partido, interessa que ele seja um bom secretário, seja secretário de Estado, não seja secretário de partido, não seja de facção, de grupo, de setor. Secretário de Estado atende ao Estado,
a toda a necessidade do Estado na pasta que ele administra. Agora, senador, não dá para a gente não colocar em discussão o fato de Pellegrino ser o nome mais conhecido do PT de Salvador, ser o nome do partido melhor posicionado para a eleição do próximo ano e não acreditar que isso vai ter um impacto na eleição de 2020 aqui na capital baiana. O senhor acredita que vai ter alguma mudança aí no cenário eleitoral com essa saída do deputado Pellegrino de cena? Olha, eu não sou muito futurista, não gosto muito de fazer projeção futuro e adivinhar o que vai acontecer. Se acontecer e for por bem, que aconteça, eu ficarei muito feliz. Agora, como o PSD vai se organizar para a eleição do próximo ano? Aí já não é futurologia, é planejamento. De que forma o partido vai se colocar na próxima eleição? O desenho hoje é apoiar Sargento Isidório? Olha, nós temos aí o Manassés, tem uma votação expressiva em Salvador, tem 25 mil votos. O Antônio Brito tem uma votação muito grande também. E eles dois têm conversado comigo e o presidente municipal aqui do partido é o vereador Edvaldo Brito. Estou indo agora para a posse dele na Academia Baiana de Letras. Eu acho que pode-se fazer uma composição sim com o Isidoro, mas depende de outros fatores. Inclusive depende da concordância do aval do governador Rui Costa. Da minha parte eu não vejo nenhum problema, eu nunca tive nenhum sentimento excludente, nenhuma acepção. Quem sou eu para fazer a acepção das pessoas e do Isidoro, que é um homem do povo, um homem simples, mas muito inteligente, muito trabalhador, com muita sensibilidade, com muito espírito público, poderá ser prefeito sim, por que não? A cadeira de prefeito não está apenas guardada para as pessoas que vêm das famílias mais importantes, politicamente, que pode ser também bons prefeitos. O atual prefeito, na minha avaliação, faz uma boa administração, não tem dúvida. Mas pode ser que o homem do povo possa também fazer essa gestão e eu não faço nenhuma acepção, até porque o maior de todos não fez acepção de ninguém. Cristo não fez acepção de ninguém, acolheu a todos. Como é que eu, um pobre mortal, vou querer ser excludente, reacionário, discriminar? Não é do meu perfil. Agora, se o governador Rui Costa lhe pedir um conselho e lhe fizer uma consulta sobre a estratégia que o grupo deve adotar para 2020, qual o desenho que o senhor faz melhor para enfrentar o candidato do prefeito Assemineto, que deve ser o Bruno Reis? Eu não tenho esse diagnóstico ainda de certeza, não. Tem que pedir muitos exames, eu sou médico, de laboratório, radiografia, pesquisa, ressonância magnética, tomografia, para saber o que é que nós vamos fazer lá na frente. 2 candidaturas, 3 candidaturas? Pode ser, é natural, eu acho que vai ter, já tem a aposta do Niltinho, da Olívia Santana, do Manuel Isidório, que eu conheço. O Isidório eu conheço há 50 anos, eu fui médico do Isidório. Eu sei quem é ele, eu conheço ele e confio muito nele. Agora, Bruno Reis vai ter dificuldade de decolar na candidatura dele ou o senhor acredita que o prefeito já está fechado aí? Não sei, no ano que vem é que vai se ver quem é que vai decolar, quem é que tem capacidade de mobilizar a militância, mas vai ser uma eleição que pode ter certeza absoluta, como tantas outras, terá debate, terá discussões, projetos, propostas, mas não vai ter nenhum problema que não seja dentro de um padrão democrático, de respeito e de liberdade a todos aqueles componentes que vão disputar a eleição. A gente está falando da eleição em 2020, mas a gente já está de olho na eleição de 2022 e muito se fala numa possível dobradinha do senhor com o governador, com o ex-governador Jacques Wagner. Há algum entendimento de cabeça de chapa, Wagner disputar ao governo para manter a unidade? Já há alguma conversa de bastidor nesse sentido com relação à eleição do próximo de 2022, na verdade? Eu nunca toquei nesse assunto, muito menos Wagner. Wagner é muito discreto, muito tranquilo, nem Rui também. Não dá para pensar em 2022 sem ultrapassar o ano de 2020, que são eleições municipais. Vai ser decidido lá na frente, eu não serei nunca estorvo, obstáculo a qualquer tipo de negociação. Tem um grupo político, muitas pessoas falam agora, nesse momento, sobre a candidatura de Wagner. Felizmente não falam muito da minha, eu também não ando brigando pelo poder, não ando correndo atrás do poder, não tenho ambição pelo poder, mas se por acaso amanhã, lá em 2022, o meu nome for um nome competitivo, eu tenha respaldo da base e também possa ter a confiança de todos os partidos que formam a base, eu posso até pensar nisso. Se eu for sair por mim mesmo, ou por meu partido, ou sem essa estrutura, ou que a minha candidatura possa, de alguma forma, balançar essa força política que nós temos, a gente vai ter que conversar com muita calma, muita tranquilidade. Eu nunca rejeitei missão
que me foi dada pelo povo, ou por meus aliados, ou os partidos que fazem a base do governo. Se essa missão couber para mim, eu me sinto com força mental e física para enfrentar. Se não, não tem nenhum problema. Eu sou do diálogo, do entendimento, e acho que um bom entendimento é fundamental para as coisas. Eu tenho uma relação muito boa com o Wagner, com o Rui, com o João Leão, com todos os componentes do grupo. Às vezes tem ali ou aqui um desentendimento, mas que se harmoniza depois, se resolve. Eu não vou nunca na minha vida ter essa ambição, essa ganância toda para ter o poder na mão, até porque os gregos diziam que quando os deuses queriam destruir um homem, enchiam ele de ganância e de usura pelo poder. Então isso é muito ruim. Às vezes quando a pessoa fica assim, não precisa nem empurrar ele. Ele tropeça nas próprias pernas e cai. Geralmente é assim que acontece. Acontece. Senador, eu quero agradecer o papo com o senhor, agradecer as informações e que mensagem o senhor deixa para a população que vai nos assistir, que vai ler essa entrevista? A mensagem é que a população cada dia mais tem que participar, fiscalizar aqueles que, por acaso, os representam na Câmara dos Vereadores, nas prefeituras, nas assembleias, na Câmara dos Deputados em Brasília, no Senado, no governo, fiscalizar, eleger e fiscalizar, saber o que é que o cidadão que ele colocou no poder está fazendo, como está fazendo, por que está fazendo, qual é o caminho dele, ele está dentro da ética, está trabalhando, está respeitando a lei, está se comprometendo, está fazendo algum ato que possa deslustrar a sua imagem, e fiscalizar e não repetir o voto naqueles que se comprometem a fazer e não fazem. O fiscal do político é o povo que fiscaliza. E eu digo mais ainda, quem faz a reforma do Estado é o eleitor que bota os candidatos nas cadeiras das prefeituras, das câmaras. Então ele faça a reforma e tirando aqueles que não têm compromisso, que não têm ética, que não têm honra, que não têm uma vida pautada nos princípios da lei e da legalidade. Agora não dá para terminar essa entrevista sem fazer mais uma pergunta, porque o senador é um homem que tem uma vida muito dentro do interior da Bahia e tem uma relação muito grande com prefeitos, com vereadores, e o PSD é o maior partido hoje do Estado. Tem maior número de prefeitos e de vereadores. Que estratégia o senhor pretende utilizar para poder deixar o partido nesse topo aí do ranking entre os maiores da Bahia? Não sou eu. Somos 9 deputados estaduais, sendo que 3 são deputadas, né? 6 homens e 3 mulheres. Somos 6 deputados federais, 2 senadores, eu, o Ângelo, o coronel. Não pode deixar que hoje o coronel tem a mesma posição que eu tenho dentro do partido, a mesma estrutura, a mesma condição de força política, comanda também o partido e me ajuda muito. Somos lá 103 prefeitos, vários vereadores, vereadoras e prefeitas também. O PSD é o partido que tem mais prefeitas na Bahia, são 15 prefeitos. Eu quero agora, na próxima eleição, aumentar essa quantidade da participação da mulher. O PSD Mulher é o PSD mais forte aqui na Bahia em termos da participação da mulher. Então não sou eu sozinho, são muitos correligionários, muitos políticos, muitas pessoas que estão ao meu lado. O PSD não tem penetração em Salvador, só tem como vereador o Edivaldo Brito. Tem alguma estratégia em jogo aí, como trazer até o próprio do filho do Sargento Isidório para se filiar e a partir daí formar uma ampla bancada? Não, Edivaldo Brito vale por muitos vereadores, a história dele é muito bonita. É um homem que eu comecei a minha vida pública com ele, fui vice dele em 1985. Tenho admiração por ele, de um irmão mais velho, gosto muito dele. O admiro muito, ele é uma pessoa que merece todo o meu aplauso. Ok. Obrigado mais uma vez, senador. Canal Muita Informação está no ar. Segue com a gente, dá uma passeada aqui pelo portal Muita Informação, que a gente está aqui servindo você. Valeu, conterrâneo. É muita informação mesmo, viu?